Gente linda de Governador Valadares, mais uma vez aqui tendo o privilégio de assumir essa bancada para trazer uma informação ou uma matéria mais do que especial. Governador Valadares é uma das cidades mais privilegiadas no que diz respeito à sua história, a tudo aquilo que ela foi construindo, veio construindo até os dias de hoje. Falando em história e falando em privilégio, o outro privilégio que eu tenho é de entrevistar hoje, de novo, por mais uma vez, Toninho Coelho, que é o nosso, pode falar, nosso chefe, nosso patrono, nosso pai, aquele que está sempre acreditando em novos talentos, acreditando em novos potenciais. Mas, Toninho, eu falei que Governador Valadares é uma cidade muito rica em termos de história. E a história que a cidade veio construindo até os dias de hoje é uma história muito rica. E um dos pontos principais dessa história é a criação da Fundação Percival Farquhar pelo seu pai, Antônio Rodrigues Coelho. Correto. Tem como você contar um pouco dessa história, do início, dos primórdios da criação dessa fundação pelo seu pai? Tudo bem, pastor? Muito obrigado aí pela oportunidade de ser entrevistado por essa figura tão simpática, né? O prazer é meu, você sabe. Pastor Evandro. Ô, pastor, eu faço parte do Conselho Curador da Fundação Percival Farquhar. Inclusive, já fui presidente da Assembleia Geral da Fundação durante mais de quase 15 anos, entendeu? E é bem da verdade, eu conheço a história, todo o trajeto da Fundação, porque eu tinha 22 anos, quando foi criada a Fundação pelo meu pai, e idealizada pelo brigadeiro Jorge Soares de Moraes. Meu pai era um grande empreendedor, mas a ideia de se fazer aqui uma universidade, uma escola superior, partiu do brigadeiro Jorge Soares de Moraes, que era sócio do meu pai num projeto de siderurgia. E Dr. Jorge, ele ficou morando aqui em Valadares durante algum tempo, na verdade, com a família, a mulher americana, porque Dr. Jorge era, além de brigadeiro reformado, ele era PhD em metalurgia. Era um homem extremamente conhecedor de aço, de minério, essas coisas. Então, desde o ano de 67, né, quando foi fundada a Percival Farquhar, eu com meus 22 anos, e agora estou chegando quase aos 80 anos. Uau. E sou, então, testemunha de toda essa história da Fundação. Você é testemunha porque vivendo com seu pai e agora nessa idade consciente de tudo, consciente da sua presença histórica e consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor. Seu pai era um grande empreendedor em Governador Valadares. Tem a questão das farmácias, né? E tem outros empreendimentos dele. Como é que chega a situação dele entender que seria esse momento de Governador Valadares ter uma fundação que pudesse prover educação como uma cidade polo? É porque é o seguinte, entendeu, pastor? Naquela época, em 67, a maioria dos estudantes que queriam se ingressar em escola superior tinham que ir para Belo Horizonte, não é verdade? Então, a turma toda ia para Belo Horizonte. E doutor Jorge, ele percebeu que Valadares já tinha condições de ter uma escola superior. E, coincidentemente, as coincidências, né, são importantes, doutor Jorge, ele tinha sido diretor do ITA, em São Paulo, que é o Instituto Técnico de Aeronáutica. E nessa época, de 67, houve uma divisão dentro
política dentro do ITA, e vários professores saíram do ITA. Então, o doutor Jorge viu a oportunidade de trazê-los para Valadares através de uma fundação chamada Percival Facua. Por que Percival Facua? Exato. Isso é importante. Dizem que uma mentira contada várias vezes chega a ter cara de verdade. A figura do Percival Farquhar, o Percival Farquhar, ela sofre esse ataque de muitas opiniões contrárias, porque muita gente também repete aquilo que não é verdade acerca de Percival Farquhar. Qual a importância e quais são os fatos relevantes que a gente pode trazer de Percival Farquhar, né, para que justamente essa fundação leve o nome dele? Realmente, quando o Dr. Jorge, né, que era uma pessoa ligada além de ser ligado ao ITA, era uma pessoa extremamente ligada ao meio empresarial, porque o pai, Dr. Aminta Jacques de Moraes, era uma pessoa era um grande empresário em São Paulo. E Dr. Jorge, então, ele indicou o nome de Percival Facua para ser o nome dado à fundação, a nova fundação. E todo mundo estranhou por que Percival Facua? E Dr. Jorge explicou, ele justificou que o Percival Facua era reconhecido como um dos maiores empreendedores do século XX. E realmente, pela trajetória de Percival Facua, o que ele fez realmente justificava o nome da nova fundação. E justificava também que o nome de Percival Facua, apesar desse renome, toda essa tradição do Percival Facua, nunca ninguém pensou em homenageá-lo. Então, inclusive, o pai do Dr. Jorge, Dr. Amintas, era presidente da CESITA, né, da Aços Especiais de Itabeira, famosa CESITA. Foi o primeiro presidente da CESITA. E quem criou a CESITA foi o Percival Facua. Foi a última obra do Percival Facua. Ele fundou a CESITA e logo em 53, a CESITA foi fundada em 51, 52, e logo em seguida ele faleceu. Então, o Dr. Jorge, realmente, bem justificado, ele colocou o nome, sugeriu o nome de Percival Facua. E foi bem aceito após a argumentação. Pela argumentação, porque Dr. Jorge conhecia a história de Percival Facua. Conhecia essa história e da importância dele para o desenvolvimento do Brasil e principalmente de Minas Gerais. Agora, o que ele fez? Pois é. Vamos lá, vamos fazer uma recapitulação na história. Como é que Percival Facua chega ao Brasil e quais são os passos que ele dá aqui? Porque ele não vem diretamente para Governador Valadares. Não. Quer dizer, ele nunca veio. Ele nunca veio aqui. Ele nunca veio a Governador Valadares. Um filho dele já veio aqui, entendeu? Mas a força da presença histórica dele, que justifique o nome dele na fundação, não é? Só para tentar explicar para a nossa audiência. A fundação é a mantenedora da universidade. Da Univale, do ETIT, da TV Univale. Todas essas instituições ligadas à fundação são mantidas pela Fundação Percival Facua. Vamos voltar a Percival Facua, então. Você pode contar alguns feitos dele no Brasil? Olha, vou te falar, é impressionante os feitos. E impressionante também que pouca gente conhece. Isso que
Isso que, de certa forma, mexe com o coração da gente. E porque a Fundação Percival Facua já, desde 67, tem já 60 anos, né? 67, 50 59 anos, né? E 56. 56 55 anos, né? anos, né? E nunca foi cultuada, entendeu? O nome Percival Facua, entendeu? Nunca foi celebrado, né? Nunca foi celebrado, entendeu? Isso causa realmente um certo desconforto. Olha bem o que esse homem fez. Ele é americano, nascido no final do século XIX, né, 1800 e pouco. Em 1900, ele construiu uma estrada de ferro. Ele resolveu mexer com estrada de ferro, entendeu? Né? Em 1900, ele criou, né, e construiu uma estrada de ferro em Cuba, ligando Havana a Santiago de Cuba. Isso em 1900. Em 1904, ele veio para o Brasil e fundou a Light. A Light foi fundação dele. Fundado pelo Percival Facua, que era a companhia de energia, né, elétrica, e os bondes do Rio de Janeiro. Eram todos da Light. Em 1905, escuta aí, ele construiu o Porto de Belém. Porto de Belém. Em 1906, ele fundou a Brasil Railway Company, que era a ideia dele era fazer uma malha ferroviária enorme no Brasil. E ele montou essa Brasil Railway, fazendo estrada de ferro, tanto em São Paulo como no Rio Grande do Sul. Bom, em 1907, ele fundou a Companhia de Navegação da Amazônia. Essa Companhia de Navegação da Amazônia foi a que colonizou o estado, na época, o território do Amapá. Interessante, pouca gente sabe disso. Em 1912, ele construiu a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Madeira-Mamoré. O que a maioria das pessoas conhece é essa parte, esse recorte. A Madeira-Mamoré, ela foi criada, foi fundada, foi construída para escoar a borracha. A produção da borracha. A produção de borracha, que nessa época tinha tido um boom enorme. E também o seguinte, nesse período, o Brasil fez o Tratado de Petrópolis, que tirou uma parte, que anexou uma parte da Bolívia, que é o atual território, até o estado de Rondônia. E nesse tratado o governo brasileiro tinha a obrigação de fazer uma estrada de ferro naquela região. Então ele construiu a Madeira e Mamoré em 1912. Aí veio a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um desastre para esses empresários. Mas, em 1929, ele retornando às atividades... Já após a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, ele ativou uma empresa que estava começando, que era a Itabira Iron Ore. Era uma empresa inglesa que tinha ganhado a concessão para construir uma estrada de ferro ligando Vitória a Itabira, para escoar o minério de ferro. Certo? Bom, então ele, a bem da verdade, foi ele que, de certa forma, construiu a estrada de ferro Vitória Minas. Não é verdade? Mas aí, nessa época de 1929, no governo Arthur Bernardes, houve assim, muita campanha contra o imperialismo americano. Eu vou te interromper por dois motivos. Primeiro, para situar a nossa audiência, né? Eu sou Evandro Júnior, estou tendo o prazer de entrevistar Toninho Coelho.
o grande empreendedor aqui em Governador Valadares, filho de Antônio Rodrigues Coelho, contando a história de Antônio Rodrigues Coelho e Percival Farquhar e da Fundação Percival Farquhar. Nós chegamos a um ponto em que a gente percebe que a visão de Percival Farquhar é extremamente estratégica. Ele cria um negócio e ele cria meios para que esse negócio escoe. É fantástico isso. Não é? Porque ele não tem essa visão focada, centralizada, de beco, de gueto. Não é? Ele cria aqui, mas ele cria meios para escoar a sua produção e com isso ter mais ganhos e favorecer mais gente. Isso aí, o pastor Evandro. A pergunta que eu ia te fazer, será que essa visão estratégica e esse posicionamento empreendedor não gerou tanto inveja quanto aversão aos governos atuais daquele momento? É claro. O Arthur Bernardes ele fez uma campanha enorme contra o Percival Farquhar, porque pensava-se que esses recursos minerais iriam se exaurir. Uhum. Então, a campanha principal que tinha, né, que na época o Arthur Bernardes fez, foi o minério é nosso. Uhum. O minério não dá duas safras e coisa dessa natureza. Uma xenofobia muito grande contra os empreendedores americanos. Isso até recentemente houve muita campanha contra o Rockefeller, e etc, etc. Então, mas de qualquer forma, a qualquer custo, ele fez essa estrada de ferro em função dessas campanhas nacionalistas. O Getúlio Vargas, em 1942, desapropriou a estrada de ferro. Desapropriou o Percival Farquhar e criou a atual Companhia Vale do Rio Doce. Era uma guerra de poder. Era de certa forma, não sei se era uma guerra, de certa forma, política, entendeu? Uhum. Política, entendeu? E o pior de tudo é que o Percival Farquhar, ele se aliou, né, nessa época com Assis Chateaubriand, que tinha uma quantidade enorme de veículos de comunicação, e ele conseguiu, de certa forma, ir neutralizando essa campanha de Arthur Bernardes, e com isso foi tocando, na verdade, até certo ponto que foi desapropriado. Uhum. Então a história é essa aí. Você é um empreendedor nato também, né? Um empreendedor que herdou do seu pai essa veia e essa situação. Você também teve empreendimento em comércio e empreende muito na área da comunicação. Você acha que a área da comunicação, o empreendedorismo na área da comunicação e a parceria dele com Assis Chateaubriand conseguiu manter durante um tempo essa situação até que o conglomerado Globo pudesse vir nessa depois época surgiu, né, logo em seguida, né, surgiu o jornal O Globo, né, do pessoal Roberto Marinho, e Percival Farquhar, ele foi, de certa forma, a sua imagem foi desconstruída, vamos dizer assim, através de uma minissérie, né, chamada Mad Maria, que mostrou o Percival Farquhar como até como um larápio, entendeu? Como um ladrão. Um aproveitador. Aproveitador. Não é que se aproveitava da morte das pessoas que iam construir as estradas e tudo mais. Mas eu sei que o mais importante, sabe o que é, o pastor Evandro? É que hoje a Percival Farquhar, né, nossa Fundação Percival Farquhar, está indo muito bem. Uhum. Hoje são vários cursos, mas o que mais cria um certo desconforto é não cultuar devidamente a história e para justificar, de certa forma, o nome Percival Farquhar. Exato, porque por onde ele passou,
É lógico que, como empreendedor, ele teve lucro. É claro, o cara não vai fazer isso de Ninguém graça. Ninguém faz isso de graça. Contudo, os benefícios que ele trouxe para cada região por onde ele passou são enormes. Deixa eu falar para o senhor. Não sei se o senhor sabe, há 80 anos atrás, ou 90 anos atrás, isso aqui era uma mata, cheia de índios, né? Então, a Estrada de Ferro Vitória-Minas foi o vetor de desenvolvimento de toda essa região do Vale do Rio Doce. E até estava contando aí para um jornalista da Globo que me entrevistou esses dias, o Caco Barcelos, falando com ele que essa relação que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, de certa forma, na sua origem, se deveu a Percival Facua, porque com a construção da estrada e, posteriormente, com a sua desapropriação, vieram empresas americanas para poder reformular a construção da estrada, né? Foi a Morrison, construiu um baita de um acampamento em Valadares e possibilitou a exploração de uma série de recursos minerais, além do minério de ferro, que foi a mica. A mica foi uma alavanca muito grande para Valadares, para o crescimento de Valadares. Como fator econômico. Fator econômico, porque era a produção da mica, né? O preparo da mica em lâminas era um trabalho artesanal. Minucioso, né? Minucioso e artesanal. Então, nós tínhamos aqui, eu sou testemunha disso, de empresas que tinham 2.000, 3 mulheres trabalhando no beneficiamento da mica. E eu me lembro de entrevistar muitas pessoas aqui, durante o Arte e Memória da Cidade, e eles falavam da produção da mica. Inclusive, Terezinha e Léo me mostrou uma foto das mulheres, todas de branco. Inclusive, nessa série de entrevistas que o senhor fez, tinha a irmã Gessiane, se não me engano, mãe do pastor Paulo Sérgio, que era uma das senhoras que fazia o benefício. Eu não lembrava disso. Não sei se ela chama, acho que era a irmã Gessiane. Jacemi. E ela é viva, essa senhora. Eu a entrevistei e ela falou mesmo. Agora eu estou lembrando, eu estava junto com o Bob, entrevistando, e ela me falou da produção. E tinham que ser mulheres por causa da delicadeza que era a lâmina da mica. Contudo, a mica também era usada para fins bélicos. O objetivo maior da mica era para fins bélicos. Não é? Porque era um excelente isolante térmico. Então, a Estrada de Ferro do Percival Facua foi o grande indutor do desenvolvimento do Vale do Rio Doce. Você que, de repente, não vai se localizar, se situar em relação à mica, você tem um ferro de passar roupa velho na sua casa? Isolante, né? Quando você desmonta aquele ferro, tem umas lâminas transparentes. Aquilo é mica, né, Toninho? Mica. Aquilo é mica. Mas aí, pastor, voltando ao assunto aí, recentemente nós tivemos uma reunião do Conselho Curador da Fundação Percival Facua, e eu, de certa forma, eu tinha assim na minha garganta um nó que eu precisava soltar, entendeu? Que foi o seguinte: nessa reunião do Conselho Curador, eu falei que do meu testemunho, né, de todo o processo da Fundação Percival Facua, mas que eu estranhei em determinada época, passado algum tempo atrás, houve uma reunião da Fundação Percival Facua e um membro do Conselho Curador levantou-se e dizendo que era um absurdo a Univale ter como, né, ser criada pelo um nome homenagear um Percival Facua, que era um grande
um grande larápio na palavra dele. Foi justamente o que eu falei no início. Uma mentira contada várias vezes. Então, nessa reunião, eu até sugeri que se criasse na Univale um concurso de literatura com o nome de Percival Facua, para, de certa forma, resgatar todo esse conceito, essa imagem antiga de pessoas que, às vezes, não têm a mínima informação e se mete a denegrir as pessoas. A desinformação leva né, a essa situação. E a gente percebe, entendeu, pastor, que o brasileiro não cultua a memória, entendeu? E se a cidade não tiver memória, ninguém... A gente vê uns absurdos, por exemplo, aqui, né, eu aproveito para até colocar isso aí. Né? Nós tivemos aqui um professor italiano, Paulo Zappi, que foi o fundador da Biblioteca Pública Municipal. E era, além de ser apaixonado por livro, era também um músico. Ele foi um artista, como todo italiano, né? Ele deu um apoio, ele tem um papel muito importante na cultura de Valadares. E sem dúvida nenhuma. E aí, há mais tempo, colocaram o Centro Cultural com o nome de Nelson Mandela. Então, isso são coisas que aborrecem a gente que conhece a história. Existe tanta gente para ser homenageada, para ser cultuada, na verdade, tantos professores colocam uma pessoa de fora, que eu não tenho nada contra Nelson Mandela, até pelo contrário, mas não tem nada a ver com a nossa história. Então, parece-me que se vão consertar, né, essa questão e vão até renomear, né, pelo que parece. É mesmo? Parece que vão trocar o nome e colocar uma pessoa que realmente merece, né, ser homenageada. Eu posso... Pode, pastor. propor uma pitada aqui de história também. Ô, Tony, por que também não se cria um concurso de literário, de audiovisual, também com o nome de Antônio Rodrigues Coelho? O Percival Facua, eu entendo que é extremamente necessário. Contudo, a presença do seu pai aqui também precisa ser celebrada. Mas, de certa forma, pastor, papai foi homenageado ao colocar o nome de Antônio Rodrigues Coelho no campus da universidade. Isso aí, aliás, foi uma ação do pastor, do professor Eider Cabral. Escuta o que aconteceu. Interessante. O Eider Cabral era presidente da Fundação Percival Facua, pessoa, né, boníssima, né? E um belo dia eu era presidente da FUNSEC e estava no teatro esperando a abertura de uma peça, quando chegou chegou uma pessoa se apresentando como estudante da Univale. E que queria um patrocínio para um evento ligado ao Centro Acadêmico Henry Field. Aí eu pensei, gozado, esse centro acadêmico tem o nome do papai. Eu falei, senhor fulano, João, acho que chama-se o João. Eu falei, João, mas vocês mudaram o nome? Ele falou, não, é o seguinte, antigamente tinha um nome de tal de seu Antônio, aí nós trocamos para o Henry Field. Então você vê como é que... Como que lida com a história. Então, se a gente não mantém a história, entendeu? Eles não demoram a trocar aqui a Praça Serra Lima por nome de qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Então, é isso aí, pastor. Eu acho que a gente que conhece a história, né, precisa contar a história. Né? Tem que manter viva essa história. Porque, né? Esse concurso literário já tem data, já tem formato? Eu fiz uma proposta. A proposta foi feita. Ao Conselho Curador, presidida pelo nosso amigo Castor Amaral Júnior, filho,
Vamos ver se realmente vale a pena se a semente germina, né? Porque a pesquisa vai chegar à verdade. Chegando à verdade, ela pode ser replicada com tranquilidade. Esse é o livro, essa é a biografia? Não, isso aqui é o seguinte, foi um livro, né, escrito por um senhor do Rio de Janeiro, um jornalista chamado Renato Camp. E esse livro foi lançado já há algum tempo atrás no Rio, e patrocinado até pela Coca-Cola. E esse senhor, nós o chamamos aqui para fazer uma palestra sobre o Festival Facua, porque tem toda a história aqui ilustrada. É um livro muito bem feito, muito bem ilustrado e que conta realmente a história, né, do Festival Facua. Então é isso aí, pastor. Toninho Coelho, estamos chegando ao final, né? Muito obrigado. Eu, de coração, quero agradecer a grande honra de poder te entrevistar e de poder falar dessas figuras que são seu pai, Antônio Rodrigues Coelho, e Percival Farquhar, com essa notícia boa da possibilidade desse concurso literário para chegar às raízes dessa história e poder replicar a verdade. Se a gente que conhece a história se quietar, os outros vêm e contam suas histórias de forma diferente. Né? Então, é muito... Eu acho que é uma responsabilidade muito grande daqueles que viveram ou vivem a história de Valadares, manter viva essas histórias do crescimento da cidade. E é incrível, Toninho, quando seus olhos brilham, sabe? Não, de verdade, como seus olhos brilham em se tratando de preservação histórica, preservação cultural, preservação da memória. Você sabe o que é, pastor? Vou dizer para o senhor. Na abertura da criação da Fundação Percival Farquhar, houve uma cerimônia, né, de assinatura, essas coisas todas. E a criação da fundação foi assessorada por um grande advogado de Belo Horizonte, que eu esqueci o nome dele. E esse senhor falou o seguinte: olha, vai ser uma história de trabalho, sangue, suor e lágrimas. Ele parafraseou o Winston Churchill. Mas é verdade, toda essa história da Percival Farquhar, da fundação, é uma história de muita dificuldade. E hoje eu fico assim, muito satisfeito. Eu estive lá recentemente e vi que o atual presidente, Dr. Rômulo Coelho, tem feito um trabalho muito bacana e projetando a Univale, né, por todos os lados, né, porque hoje tem uma escola de medicina muito boa. A odontologia sempre foi uma escola muito reconhecida e isso com muito suor e lágrimas, né? Toninho, muitíssimo obrigado. Alô, pastor, eu que te agradeço. Pela grande honra e pelo grande privilégio de fazer parte um pouco dessa história toda. Você esteve conosco no nosso podcast aqui na Superi Telecom. Eu sou Evandro Júnior, ao lado aqui de Toninho Coelho, nesse podcast extremamente esclarecedor da história de Percival Farquhar e de Antônio Rodrigues Coelho. A gente vai se ver, se Deus quiser, em próximas matérias. Fica com Deus.